A discussão é uma das sessões mais temidas dentro de um trabalho científico. E olha, acredite ou não, hoje a discussão, para mim, é a sessão que eu mais gosto de escrever. Mas sabe quando que eu perdi o medo dessa sessão? Foi quando eu aprendi toda a estrutura da discussão. Então, quando eu aprendi o que eu tinha que fazer exatamente nessa sessão, foi aí que eu falei, nossa, é mais fácil do que eu pensava. Então, aqui nesse vídeo, eu vou trazer algumas dicas para você não ter mais medo da discussão. Então, discussão, não tenha medo dessa sessão. Então, bora lá. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa rascunhar. Então é o seguinte, quando a gente está fazendo os resultados, então quando a gente está fazendo análise dos nossos dados, não importa se são dados qualitativos, quantitativos, enfim, quando você está fazendo análise dos seus dados, provavelmente alguns pensamentos já vão vir ali na sua cabeça, né? Do porquê de determinados resultados. Então, o que será que pode estar acontecendo aqui? O que será que aconteceu? Quando você está fazendo os resultados, você também já consegue identificar possíveis limitações que o seu estudo apresenta. Então, isso também te ajuda bastante. Eu ia falar uma outra coisa aqui, mas já está no último tópico aqui. Então, não vou falar, porque eu sou cheia dessas de dar spoiler. Mas, enfim, quando você está escrevendo os seus resultados, você já pode pensar nas limitações, você já pode pensar em hipóteses para determinados resultados. Então, tudo isso vai te ajudar nas interpretações da sua discussão. Então, quando você for comparar os seus resultados com de outros autores, você já vai rascunhando, né, os porquês de determinados resultados, quais são as limitações e também, é claro, os pontos fortes do seu trabalho. Então, já vá rascunhando isso. Não fique pensando que você já precisa escrever a discussão no seu formato final, né, de forma perfeita. Não se preocupa com isso nesse momento. Uma outra coisa é a questão da organização. Eu sempre falo isso para os meus alunos, a questão da organização, a questão do planejamento, tudo isso facilita muito a escrita científica, tá? Então, uma coisa que eu sempre oriento é que você faça fichamento de artigos científicos. Isso vai te ajudar muito, inclusive, a ter mais ideias. Então, quando você faz o fichamento de artigos, você tem lá na sua planilha um panorama geral do que os autores estão dizendo. Então, você já consegue linkar os resultados do seu trabalho com os resultados de outros autores também. Então, você já consegue fazer links, você já consegue pegar resultados de determinados artigos para poder embasar supostas aí, teorias, interpretações para os resultados que você encontrou. Então, não deixe o fichamento de lado. Eu sei que muitas vezes algumas pessoas acham que o fichamento é perda de tempo. Ah, vou perder tempo ficar fichando artigo científico. Não é perda de tempo. Isso vai te ajudar muito na organização e no planejamento da sua escrita depois. Porque na hora que, de fato, você for começar a escrever, for melhorando o seu texto, todas essas ideias já vão estar na sua mente. Porque, gente, não tem como ler um artigo e não vai ficar alguma coisa na sua cabeça. Então, na hora que você for escrever, você já vai começar a pensar nos artigos que você leu, lá em todas aquelas informações que estão lá no seu fichamento. Outra coisa, essa questão do planejamento não só envolve, né, a questão do fichamento, que tem a questão da organização dos trabalhos que você coletou, mas também a questão do planejamento, de você definir uma estrutura para a sua discussão. Então, o que você vai colocar no começo, no meio e no fim da sua discussão? Em geral, a nossa discussão ela começa com um resumo dos principais achados do nosso trabalho. Então, um resumo que mostra ali, afinal, qual que é a resposta para a sua pergunta de pesquisa, um resumo que mostra ali se a hipótese, né? Qual foi o resultado ali da hipótese que você testou? Então, você confirmou a hipótese que você queria testar, enfim, você precisa colocar isso, né? Se for o caso, né, de um trabalho que você vai testar alguma hipótese. Então, você começa ali com os principais achados, né, um resumo dos principais achados, e aí depois você começa a discutir os resultados e a interpretar. Claro que, se for um artigo científico, você não vai conseguir discutir todos os resultados que você tem ali no seu trabalho. Agora, se for um trabalho de conclusão de curso, se for uma tese, uma dissertação, você vai discutir aí todos os resultados que você encontrou. Então, você precisa fazer um planejamento do que você vai colocar no início da sua discussão, no que você vai, qual o resultado que você vai discutir primeiro. Se você já fez o fichamento, você já consegue deixar sinalizado lá no seu Word, os fulanos aqui, ó, fulano, cicrano, os fulanos é ótimo, né? O fulano, cicrano, falaram isso aqui, então eu vou falar sobre isso aqui, né? Eu vou comparar esse resultado aqui com esses autores. Então, você já deixa o seu documento estruturado. Então, eu sugiro que você faça o seguinte, abra seu Word e já deixa a sua introdução. Introdução não, gente, discussão. Deixa a sua discussão já estruturada, bonitinha. Então, tudo que você vai colocar em cada uma das etapas, no começo, no meio e no fim. Geralmente, então, a gente começa com o resumo dos principais resultados. No meio, a gente vai discutir os resultados,
fazer as interpretações, colocar ali os porquês de determinados resultados, o que pode ser ali, e aí no finalzinho você vai colocar as limitações, os pontos fortes. Se for um artigo científico, provavelmente você pode colocar a conclusão junto ali no final da discussão, ou então tem uma seção separada ali de conclusão. Precisa olhar direitinho as regras da revista. Outra coisa, foque. Eu sei que quando a gente traz os artigos científicos para discussão, muitas vezes quando a gente está perdido, a gente fica assim, ó, querendo discutir vários resultados. Então a gente vê que os artigos trouxeram resultados importantes, interessantes, mas tem que tomar cuidado, preste atenção nos resultados desse artigo científico, eles estão relacionados com o seu. Tome cuidado com comparações também. Então, por exemplo, o seu estudo foi feito com crianças de 6 a 10 anos. Você vai trazer discussões, resultados de artigos que foram feitos com adolescentes. A não ser que é um tema que é muito difícil encontrar estudos feitos com crianças. O seu estudo, inclusive, é um estudo inédito em relação a determinado tema. Aí tudo bem, inclusive isso você pode colocar como uma limitação, a dificuldade de encontrar outros artigos para poder discutir os resultados do seu. Mas, do contrário, você precisa focar. Se no seu artigo, por exemplo, no artigo que eu estou trazendo aqui para discussão, eles fizeram análise de consumo alimentar, e aí você quer trazer coisas sobre isso, mas você não fez isso no seu trabalho, então tome muito cuidado, porque não adianta você querer discutir, trazer para o texto coisas que você não fez no seu trabalho. Então foca a sua discussão, foca, preste atenção, olhe para os seus resultados e veja o que ele tem de semelhante e o que ele tem de diferente com os resultados de outros autores. Então foque, tá? Então discuta os resultados que estão relacionados com o seu trabalho. Claro que você pode trazer limitações, pode trazer, que inclusive, por exemplo, essa questão que eu dei aqui de exemplo, se outros estudos geralmente avaliam com determinada variável também o consumo alimentar, e no seu caso você não fez, isso pode ser uma limitação que você pode apresentar no resultado do seu trabalho. Estou dando aqui um exemplo, tá? E por fim, leia. Eu sempre falo da importância. Eu sempre faço a hashtag um artigo por semana, então leia artigos científicos, isso ajuda muito. E quando você lê, você precisa prestar atenção na discussão, então, dos artigos. Então, preste atenção como que é a estrutura da discussão, como é que os autores começam a discussão dos artigos que você costuma ler. Você já parou para prestar atenção nisso? Então, muitas vezes a gente fica com medo de fazer a discussão, mas a gente não para fazer o simples, que é ler outras discussões, ver como outros autores apresentam essa sessão. Isso ajuda bastante. Bom, eu espero que aqui, com essas dicas, isso tenha te feito você se sentir um pouquinho mais tranquila em relação a essa sessão, tá? Então, assim, mantenha a tranquilidade, mantenha a calma que vai dar tudo certo. Então, siga essas dicas na hora de escrever a sua discussão e não tenha medo mais dessa sessão.